A história de uma jovem que passou anos de sua infância em condições impensáveis começa com uma descoberta angustiante. Conhecida como a menina do colchão de água, essa história revela uma realidade de isolamento e negligência que se desenrolou longe dos olhares da sociedade. O caso se tornou símbolo de uma falha na proteção de crianças vulneráveis, levantando questões sobre as responsabilidades das redes de apoio e o papel de cada um de nós em evitar tais tragédias. O colchão de água, símbolo que se tornou o título dessa história, não era um objeto de conforto, mas sim uma espécie de prisão para uma criança que, como qualquer outra, necessitava de carinho, atenção e educação. Essa menina, cuja infância deveria ter sido cheia de descobertas e interações, viveu uma existência marcada pelo isolamento e pela falta de cuidados básicos, alheia ao mundo exterior e aos direitos que lhe pertenciam. Este caso nos leva a refletir sobre como algumas crianças passam despercebidas pela sociedade, ainda que suas condições indiquem claramente a necessidade de intervenção. É também uma lembrança de que as redes de proteção, quando ineficazes, permitem que situações de vulnerabilidade passem sem a devida atenção. Neste vídeo, vamos explorar não só a história dessa jovem, mas também as circunstâncias sociais que permitiram que algo tão doloroso pudesse acontecer e as lições que esse caso nos ensina sobre vigilância, cuidado e responsabilidade coletiva. A infância da menina do colchão de água foi marcada por uma realidade dura e negligente, em um ambiente familiar que pouco oferecia para seu desenvolvimento saudável. Desde muito pequena, ela cresceu em um lar onde faltavam recursos básicos, como alimentação adequada e apoio emocional. Seus pais, enfrentando problemas financeiros e pessoais, pareciam incapazes de prover o ambiente de segurança e cuidado necessário para uma criança em formação. A menina passava a maior parte do tempo sozinha, com contato limitado com o mundo exterior. A pobreza extrema da família dificultava a socialização dela com outras crianças da mesma idade, e a falta de supervisão adequada deixava-a vulnerável a riscos que muitos adultos ao redor ignoravam. Conforme os anos passavam, o isolamento da jovem tornou-se cada vez mais acentuado, e ela foi colocada em um colchão de água, que se tornou seu único espaço de convivência e repouso. No entanto, o colchão não representava um conforto, mas uma barreira que simbolizava o distanciamento entre ela e a vida lá fora. Sem estímulos e interações sociais adequadas, ela ficou isolada do mundo, tanto física quanto emocionalmente. Esse ambiente restrito e insalubre começou a afetar o desenvolvimento físico e psicológico da menina, que crescia sem a oportunidade de se expressar, brincar e aprender com outras crianças. Para uma infância que deveria ser o alicerce de um futuro saudável e promissor, o cenário era oposto, e a jovem enfrentava uma dura realidade onde faltavam os elementos mais básicos de apoio e amor, ficando vulnerável a um ciclo de solidão e esquecimento. Com o passar dos anos, o colchão de água, uma peça de mobília comum para muitos, tornou-se a prisão da jovem. Esse pequeno espaço representava todo o universo dela. Por dias e noites, ela ficava isolada, sem acesso a estímulos externos, brinquedos ou qualquer forma de interação que pudesse nutrir seu desenvolvimento. Enquanto outras crianças viviam aventuras, estudavam, brincavam e exploravam, a menina do colchão de água experimentava um mundo restrito a um pequeno espaço, solitário e escuro. Esse isolamento absoluto começou a ter consequências severas. O tempo prolongado sem socialização e sem atividades físicas adequadas prejudicou seu corpo e sua mente. Estudos mostram que crianças que vivem isoladas tendem a apresentar atrasos no desenvolvimento motor, na fala e nas habilidades sociais, e a jovem não foi uma exceção. Sua saúde física tornou-se frágil, e ela começou a apresentar sinais de desnutrição e problemas respiratórios, causados pela falta de cuidados básicos. Em termos psicológicos, o isolamento foi igualmente devastador. Sem o contato com outras pessoas e sem os estímulos necessários para desenvolver empatia, autoconfiança e outras habilidades emocionais, a jovem se fechou em uma rotina de silêncio e medo. O colchão de água se transformou em um símbolo de sua prisão emocional, um lugar onde ela passava os dias aguardando que algo mudasse, mas sem qualquer esperança ou perspectiva real de um futuro diferente. O impacto desse isolamento não afeta apenas uma criança em seu momento atual, mas pode ter consequências por toda a vida. Crianças que crescem sem apoio social e emocional muitas vezes carregam esse trauma na vida adulta, enfrentando dificuldades em se relacionar e em confiar em outras pessoas.
No caso da menina do colchão de água, o dano era tão profundo que qualquer possibilidade de recuperação exigiria um acompanhamento psicológico intensivo e uma rede de apoio sólida. A história do isolamento dela nos convida a refletir sobre o quanto o desenvolvimento humano depende da presença de uma comunidade, de interação e de vínculos afetivos que ajudam cada indivíduo a se entender e a se posicionar no mundo. A situação da menina do colchão de água só foi descoberta após anos de negligência, e essa descoberta foi crucial para mudar o rumo da vida dela. Foi uma denúncia anônima que levou as autoridades a investigarem o que estava acontecendo naquela casa. Vizinhos e conhecidos, que percebiam a ausência da menina e notavam sinais de abandono, finalmente decidiram agir. Mesmo que já suspeitassem da situação precária da família, ninguém imaginava o nível de isolamento e abandono a que a jovem estava submetida. A chegada dos assistentes sociais e da polícia foi um choque para todos. Ao entrar na casa e se deparar com o quarto onde a menina estava confinada, as autoridades ficaram perplexas. A imagem do colchão de água desgastado, onde a jovem passava a maior parte de seus dias, simbolizava o abandono e a negligência que vinham ocorrendo ali. Rapidamente, a situação foi tratada como caso de resgate, e a jovem foi retirada daquele ambiente insalubre. A descoberta do caso gerou comoção na comunidade e levantou discussões sobre os sinais de alerta que foram ignorados. Muitas pessoas ao redor lamentaram não ter feito nada antes, e o caso logo ganhou destaque nas redes sociais e na mídia, trazendo um olhar crítico sobre a responsabilidade coletiva em relação ao bem-estar de crianças vulneráveis. A intervenção foi essencial para interromper o ciclo de negligência, mas a situação da menina deixava claro que já havia um caminho longo e difícil de recuperação pela frente. Após o resgate, a jovem foi encaminhada para uma instituição de saúde e assistência social, onde recebeu os primeiros cuidados físicos e psicológicos. A condição em que ela foi encontrada surpreendeu os profissionais de saúde, que imediatamente perceberam os efeitos do isolamento e da negligência no desenvolvimento físico e mental da menina. Ela apresentava sinais de desnutrição, fraqueza muscular e dificuldade de comunicação, traços comuns em crianças que foram privadas de interação social e de estímulos básicos por longos períodos. Os primeiros dias no hospital foram dedicados a suprir suas necessidades básicas de saúde e a estabilizar seu estado físico. Os médicos e assistentes sociais envolvidos se esforçavam para oferecer a ela um ambiente seguro, onde pudesse sentir o que era ser cuidada e amparada. No entanto, o impacto psicológico de anos de isolamento e negligência não seria resolvido de maneira rápida. A jovem parecia temerosa e retraída, como alguém que não sabia como reagir a um ambiente novo e desconhecido. A partir desse ponto, o trabalho de recuperação incluía a presença de psicólogos e terapeutas que ajudariam a reconstruir a confiança da menina em si mesma e nos outros. O processo de resgate dela destacou a importância de uma rede de apoio sólida e especializada para que crianças em situações de vulnerabilidade possam se reintegrar à sociedade e superar os traumas causados pela negligência. Para essa jovem, a jornada de recuperação seria longa, mas o resgate representava um passo importante na busca por uma vida melhor. O caso da menina do colchão de água trouxe à tona uma série de questionamentos sobre o sistema de proteção infantil. Como uma criança pôde permanecer anos em isolamento e sofrimento sem que as redes de assistência social interviessem? Essa questão levanta uma reflexão importante sobre a eficácia dos serviços sociais e das políticas de proteção voltadas para crianças e adolescentes. O caso evidenciou a necessidade de treinar melhor os profissionais que lidam com famílias vulneráveis, de modo que consigam identificar sinais de negligência e agir antes que os danos se tornem irreparáveis. Além disso, destacou a importância da vigilância comunitária e da participação ativa dos cidadãos em relatar casos suspeitos. Famílias que enfrentam problemas financeiros e sociais graves precisam de um acompanhamento mais próximo e de programas de apoio para que possam oferecer um ambiente mais seguro para suas crianças. Esse caso também reforça a necessidade de políticas públicas mais rigorosas e bem estruturadas para garantir que crianças como a menina do colchão de água não passem despercebidas. A responsabilidade pela proteção infantil não cabe apenas ao sistema formal, mas a cada indivíduo que, ao observar sinais de risco, deve se sentir motivado a agir em prol do bem-estar da criança. A história da menina do colchão de água é um triste lembrete de que a negligência infantil é uma realidade presente, muitas vezes invisível, em nossa sociedade.
Esse caso nos lembra da importância de estarmos atentos ao nosso redor e de agirmos em prol das crianças que estão em situação de risco. É uma responsabilidade coletiva garantir que todos os menores tenham uma infância digna e segura. Que essa história nos inspire a sermos mais vigilantes, a ouvir as necessidades das crianças e agir sempre que suspeitarmos que alguém está em perigo. O caso dessa jovem evidencia que, por meio da denúncia e da ação rápida, é possível interromper ciclos de abandono e sofrimento. A proteção e o cuidado das crianças dependem de todos nós.